texto é conhecido, amém? Mateus, capítulo 13. Mateus, a gente leu até domingo passado Malaquias. É um livro depois, amém? O livro depois de Malaquias, você já sabe onde está aquele. Cada um mês lendo um livro, amém? Agora estamos em Mateus, primeiro livro do Novo Testamento. Todos acharam? Aleluia. Eu acredito que vocês acharam. Mateus capítulo 13, vamos ler. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou no barco e se assentou, e toda a multidão estava de pé na praia. E de todas as coisas lhes falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, porque não tinha raiz, e secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em terra boa, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então aproximaram os discípulos e lhes perguntaram: por que eles falam em parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é concedido. Pois ao que tem lhes se dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falam com parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem, de sorte que neles se cumprem a profecia do profeta Isaías: ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis; vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis. Versículo 15: porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos, e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurado, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram, e ouvir o que ouvis, mas não ouviram. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. Versículo 19: a todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado ao coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação da riqueza sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Esse frutifica e produz 100, a 60 e a 30 por um. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai eterno, louvamos ao Senhor por essa palavra, Pai, pelas Escrituras Sagradas. E pedimos, Senhor, que Teu Espírito Santo nos conduza nessa ministração. Que nenhuma palavra que sair da minha boca, Deus, todas elas sejam sob Sua condução. E que os ouvidos dos Seus filhos, Pai, sejam prontos para receber, o coração também como terra boa, Pai, com profundidade, para que quando a palavra entrar, eles venham produzir frutos no Seu devido tempo, Pai. 100, 60, 30 por um. Espírito Santo, não somente nos conduza nessa ministração, nós queremos ouvir a Tua voz, desejamos entender a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Deus. Santo é o Senhor.
Aleluia. Essa parábola é a primeira do período que Jesus ele começa a ensinar uma grande sequência de parábolas, que nós chamamos de parábolas do reino. Jesus, enquanto ele andou nessa terra, ele falou do reino de Deus, meus queridos. O assunto dele não foi outro. Jesus falava do reino de Deus. Ele falava de um reino que estava por vir, e de um reino que já era presente, e de um Deus que sempre reinou. Jesus o tempo todo falou sobre reinos, reino de Deus. E nesse determinado momento ele começa a explicar sobre reino para a multidão, e ele fala por parábolas. E eu louvo a Deus, porque tinha os discípulos no qual ele podia explicar as parábolas, amém? E hoje nós estamos aqui, algumas parábolas nós vamos ver que Jesus explica para os discípulos, outras não, né? E nós compreendemos pela revelação que nós temos do Espírito Santo hoje, né? Mas naquela época algumas parábolas Jesus dá uma explicação, e essa é uma delas, da qual Jesus para explicar. Nós precisamos entender, meus amados, a mensagem de Jesus, porque Jesus, como eu disse, ele falou de reino, e nós temos ministrado nesses dias que sobre boa nova, sobre preparar o caminho, né? E nós precisamos entender que evangelho é esse, que boa nova é essa. E assim como eu já disse antes, se nós pararmos para refletir no evangelho, nós vamos ver o evangelho em três âmbitos, de três formas. O primeiro é o evangelho da graça, o segundo é o evangelho eterno, e o terceiro é o evangelho do reino. Amém? Evangelho da graça, evangelho eterno e evangelho do reino. Não são evangelhos diferentes, é o mesmo evangelho, mas ele fala de três coisas. O evangelho da graça vai falar de como Jesus salva. Efésios capítulo 2, verso 8 vai dizer assim, que pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, isso é um dom de Deus, é um presente. Ele nos presenteou com a salvação, ou seja, a salvação, ela não vem por esforço humano, ela não vem pelo que eu faço, ela não vem porque eu venho mais para a igreja, eu não recebo salvação por orar mais, eu não recebo salvação por cantar na igreja, por ter um cargo eclesiástico, isso não me dá salvação, mas a salvação é graça, é favor. Deus, Ele me abençoou, Ele me favoreceu dessa forma, porque por nós mesmos, meus amados, nós estaríamos perdidos. A palavra nos ensina que nós estávamos debaixo da ira de Deus, assim como eu disse aqui no ensino, né, que nós estamos tendo. Eu falei assim, Deus não manda ninguém para o inferno, Ele tira de lá, porque todos nós éramos destinados à ira, nosso destino era o inferno, mas Jesus foi e nos resgatou de lá. Amém? Esse é o evangelho da graça, é como Ele salva pela graça, pelo favor, porque Ele quer. Amém? O segundo é o evangelho eterno, que vai falar, aleluia, justamente de quem Ele salva, de quem nosso Deus salva. A primeira coisa, nós vamos ver que Deus, Ele salva a sua criação. Romanos capítulo 8, verso 19 vai dizer assim, que a criação, ela aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Por quê, meus amados? Porque toda a criação, ela sofre com o prejuízo do pecado. Quando nós pecamos, quando Adão pecou e toda a humanidade caiu no pecado, sofre toda a criação com isso. Então, ela aguarda ansiosamente o tempo da remissão dela, o tempo que ela vai ser transformada, o tempo que aquele jardim do Éden se transformará numa cidade santa. Amém? Deus está fazendo tudo isso. Então, Deus salva a criação também. Um dia toda essa criação será renovada, uma nova criação, um novo céu e uma nova terra. Amém? Tudo novo. E a segunda coisa que Ele salva no evangelho eterno é o homem. Ele salva pessoas. Aleluia! Ele nos tornou seu filho. Romanos capítulo 8, verso 19 vai dizer assim, portanto aqueles que Ele conheceu de antemão, ou seja, antes de tudo,
predestinou para ser a imagem do seu Filho. Sabe o Jesus que foi cantado aqui? Que João viu? O Jesus que está lá no céu e não em espírito. Ele está lá ao lado, ele está lá com o Pai, aleluia, com o corpo ressurreto. O mesmo corpo que eu e você iremos ter quando Ele voltar. Porque o nosso corpo, ele será transformado. Nós teremos um novo corpo, a imagem de Cristo. Ele é o primogênito, Ele é o primeiro. E nós somos os filhos por adoção, do qual teremos o mesmo corpo. Então Deus está nos redimindo, nós seremos transformados também. A criação em nós, esse é o Evangelho eterno. Por quê? Porque tudo isso será transformado e não viverá mais durante o tempo, mas viverá eternamente. Terceira parte do Evangelho que nós precisamos entender é que o Evangelho, ele é do reino. Do reino. E o reino, ele vai falar o porquê que Deus nos salva. Porque eu quero te dizer, meus amados, a obra do Senhor, ela não acaba com a salvação. O projeto inicial de Deus nunca foi só a salvação, não. O projeto inicial de Deus foi que nós fôssemos aqueles que fosse imagem e semelhança dele. Ele deu uma ordem para Adão e falou: dominai sobre todas as coisas. Adão, ele tinha que dominar sobre a criação, ele era Senhor da criação. Entenda, o nosso Jesus não é Senhor dos salvos, Ele é Senhor dos senhores. Ele não é Senhor dos salvos, Ele é Senhor dos senhores. Porque Ele nos reposiciona. Ele nos reposiciona como filhos. Ele nos reposiciona como senhores dessa criação junto com Deus. Nós somos reposicionados numa posição de autoridade. Amém? Por isso que Efésios capítulo 2, se eu não me engano é o versículo de número 6, é isso mesmo. Vai dizer assim, que juntamente com Cristo, Ele nos ressuscitou. Olha só, Cristo ressuscitou, já é consumado. Aleluia. É o 6. Amém? Então, juntamente com Cristo, Ele nos ressuscitou. Nós somos ressuscitados com Ele. E juntamente com Ele, Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Amém? É consumado. Então nós precisamos entender uma coisa. Quando nós entendemos o Evangelho do Reino, salvação é graça, o reino é por esforço. Amém? Você precisa se esforçar para entrar no reino. E Jesus, ele o tempo todo Ele ministrou sobre o reino, meus amados. Essas parábolas estão falando disso. Vai dizer que quando Jesus ele volta ali no batismo dele, vai dizer que ele dizia: arrependei-vos, pois vos é chegado o que? O reino de Deus. Jesus não falou de outra coisa, meus amados. Quando Jesus ressuscita, vai dizer que Ele anda 40 dias com os discípulos, falando, ensinando eles sobre o reino. Jesus não falava de outra coisa, Ele falava do reino de Deus. Então, meus amados, o Evangelho do Reino, ele me reposiciona, ele me coloca dentro do propósito de Deus inicial. Aquilo que Deus tinha no início do homem, Ele me coloca nesse início. Ele é Senhor dos senhores. Amém? Santo é o Senhor. Essa parábola, ela vai nos ensinar que, para entender o reino, a primeira coisa que eu preciso é ter um coração aberto para isso. Amém? Eu preciso ter um coração aberto para entender o reino. Por quê? Os discípulos, quando ouviram a parábola, foram perguntar para Ele: Jesus, explica essa parábola. E Jesus falou para ele: não, a vós é dado conhecer dos mistérios do reino, mas aquele povo não. E aquele povo, ele está falando de Israel mesmo. E o profeta, a profecia que é citada aqui, fala um pouco do que Israel tinha, do qual eles foram privados de conhecer os mistérios de Deus. Olha só, o versículo de número 15 vai dizer assim: porque o coração deste povo está o quê? Endurecido. Porque o coração deste
este povo está endurecido e de mau grado, ouvindo com os ouvidos, fecharam os olhos, para não se ver que vejam com os olhos. Ou seja, meus amados, Deus privou eles da revelação, porque era um povo de coração duro. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo de número 51, vai dizer assim, aleluia: homens de dura serviço e incircuncisos de coração, até quando resistireis ao Espírito Santo? Meus amados, quando nós endurecemos o coração para a mensagem de Deus, para a mensagem do reino, para a mensagem do Senhor, nós estamos resistindo ao Espírito Santo. Eu quero dizer, o Espírito Santo quer falar contigo, o Espírito Santo quer direcionar essa igreja, o Espírito Santo quer direcionar essa nação, mas nós precisamos ser um povo que abra o coração para a mensagem, que abra o coração para Deus. Israel não queria saber não, os profetas vinham, falavam uma coisa, eles matavam os profetas, mataram todos os profetas, porque tinham um coração duro para a mensagem. Sabe quando nós matamos os profetas? Quando nós só queremos ouvir aquilo pelo qual o nosso coração se agrada. É muito fácil, meus amados, eu pegar o microfone aqui e falar o que agrada o seu coração. É mais fácil nós pregarmos para pessoas e falar somente aquilo que vai te alegrar, falar somente aquilo que vai te tornar uma pessoa feliz momentaneamente. Mas nós fomos chamados para pregar sobre coisas eternas, sobre coisas duradouras, não somente coisas de um tempo, mas coisas que vão durar para sempre e sempre sobre a sua vida. É para sempre e sempre. Então nós não podemos fechar o nosso coração, porque quanto mais nós abrimos o nosso coração, mais você vai conhecer do reino de Deus. Eu quero te dizer, quanto mais você abrir seu coração, mais Deus tem para você. Você pode ter 30 anos de evangelho, você pode ter 50 anos de evangelho, mas quanto mais você se abrir, quanto mais você abrir o coração para conhecer, mais mistério Deus tem para te revelar. Perceba, o texto está dizendo, ouça meu Senhor, ali no versículo 11, Jesus respondeu: para vós outros é dado conhecer o que? Os mistérios do reino de Deus. Para quem? Os discípulos, para aqueles que estavam juntos, aqueles que estavam na intimidade de Jesus, aqueles que estavam andando com Ele, aqueles que estavam aprendendo com Ele, aqueles que foram escolhidos por Ele, aqueles que quando Ele falou, vem, segue-me, seguindo, esses aí o Senhor deu a conhecer dos mistérios. Amém? Tem certas coisas, meus amados, que Deus só vai revelar para aqueles que andam próximo, viu? Quanto mais próximo, mais o Senhor tem para você. Eu quero te dizer, não é tempo mais de nós andarmos de longe com o Senhor. O Senhor nos quer de perto, o Senhor nos quer próximo. Aleluia. Muitas vezes, sabe o que acontece conosco, meus amados? Nós estamos dispostos a andar com Jesus somente até um período. Vou dar um exemplo de Pedro, foi pregado sobre ele aqui esses dias. Enquanto Jesus não estava sofrendo, Pedro estava com ele. Quando Jesus estava no caminho da cruz, quando Jesus estava sofrendo, Pedro estava onde? Pedro estava longe. Porque nós não podemos, meus amados, andar com Jesus quando o Evangelho nos é agradável, quando as coisas nos estão agradáveis somente, quando tudo está dando certo, quando tudo está indo de vento em popa. Aleluia. Aí é fácil andar com Jesus, aí é fácil ficar na presença, aí é fácil continuar na igreja. Eu quero ver continuar na presença de Jesus. É quando tudo vai mal, é quando tudo está vindo contra você, é quando você tem
continuar e perseverar. Meus filhos, nós precisamos entender. Para esses que andam próximo, Deus dá a conhecer os seus mistérios. Sabe por quê, meus amados? Para o mundo, eles estão cegos, eles não têm compreensão mais. Por isso 2 Coríntios 4,4 vai dizer que o Deus desse século cegou o entendimento dos homens. Os homens aí de fora não vão entender. Aí vão olhar para você e falar: nossa, você passa tudo isso e está na igreja. Aleluia. Você não tem tempo para nada. Você está na igreja o tempo todo. Eles não vão compreender, meus amados. Sabe por quê? Nós entendemos porque nós vivemos. Tem gente que não entende não, meu querido. Tem gente que não entende. Mas nós, meus amados, temos os benefícios de estar na presença do Senhor. E isso nos alegra grandiosamente. Santo é o Senhor Jesus. Santo é o Senhor Jesus. É necessário, meus amados. Nós precisamos entender o texto. O texto está falando do Evangelho do Reino. E somente aqueles que recebem esse mistério e entendem isso, vão pregar isso. Amém? E eu vou falar com a importância de nós falarmos do reino. É porque Jesus lá em Mateus capítulo 24, versículo de número 14, ele vai falar uma coisa que é um alerta para mim e para você hoje. Ele vai dizer assim: então, esse Evangelho do reino, esse Evangelho do reino será pregado pelo mundo inteiro, para testemunho de todas as nações, e então virá quando pregar aqui o Evangelho do reino, meus irmãos. Nós precisamos anunciar o nosso rei, é preparar o caminho, é preparar porque ele está vindo, ele está voltando, e nós precisamos, foi ministrado no domingo passado, andar, assim como João Batista é uma referência de Elias, porque ele andava no poder, aleluia, na unção de Elias, na ousadia. Da mesma forma a igreja precisa estar assim na presença do Senhor, preparando o seu caminho, anunciando aquele rei que está chegando. Porque você pode achar que ele está demorando, mas ele vai vir. Ele vai vir. E cada dia parece que está mais próximo. Cada dia parece que ele vai vir amanhã, que ele vai vir hoje. Basta nós olharmos para o amém? É uma vinda iminente. E somente quem crê nessa vinda iminente semeia isso. Somente quem crê nisso prega isso. O Senhor te chamou para pregar o Evangelho do Reino, para pregar o Evangelho, para falar do rei que está voltando, para preparar o caminho. Aleluia. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. O problema é que às vezes a gente não prepara muito o terreno para Jesus, sabe? Preparar o caminho é preparar o terreno. Foi cantado aqui, né? Os vales se erguem, montanhas se abatem, ou seja, para Jesus voltar, né? Nós preparamos, tem que estar tudo preparado, aplanado. Amém? E Deus quer usar a minha e a sua vida para isso. Então a parábola, ela fala de um semeador, que ele sai para semear, viu, meus amigos? Santo é o Senhor. E nós precisamos entender que nós precisamos pregar o Evangelho, para que as pessoas compreendam. É preciso compreender a mensagem para dar frutos. Eu já disse aqui que ouvir vem de Shema. Amém? Shema no hebraico é ouvir. Mas o ouvir no hebraico não é só ouvir. Obedecer também é a mesma palavra, Shema. Então quando nós ouvimos e obedecemos, nós estamos cumprindo o Shema. Para Deus ouvir é obedecer. Para Deus ouvir é obedecer. Porque se a palavra entra aqui e nós não obedecemos, nós não ouvimos. Então para Deus Shema é a mesma palavra. No hebraico, ouvir é Shema e obedecer é Shema, é a mesma palavra. Ouvir e obedecer é a mesma coisa. Se nós ouvimos e não obedecemos, então não ouvimos. A parábola fala de uma semente
é aqueles que ouvem a mensagem, mas não a cumprem. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo de número 31, vai falar justamente ali do momento que Felipe, ele é levado pelo Espírito ali para evangelizar o eunuco. Esse eunuco fala uma coisa tremenda, porque ele está lendo o livro de Isaías, e ele se aproxima e fala assim: você entende o que lês? E o eunuco dá uma resposta, ele vai falar assim: como poderei entender se não tem em mim? Ensine. Amém? Então, para compreender a mensagem, né, as pessoas precisam de quem a ensine. Amém? Você precisa explicar a mensagem, porque eu quero te dizer que tem pessoas que abrem a palavra e para eles não é nada mais do que um monte de letra, eles não entendem nada. E se nós não formos usados e ousados pelo Espírito para ensinar, aleluia, essas pessoas vão continuar sem entender, vão continuar andando por caminhos errados, vão continuar sem entender o propósito deles, que o Senhor quer reposicionar eles, que o Senhor quer colocar eles numa posição de autoridade, vão continuar sem entender. Eu vou te dizer que tem crente que não entende isso. Tem crente que não entende isso. Então, meus amados, a primeira coisa, nós precisamos depender mais do Espírito Santo nas nossas pregações, porque Felipe ele foi levado pelo Espírito para ensinar. O Espírito conduziu, o Espírito levou, aleluia, pôs perto desse homem para ensiná-lo, para que ele pudesse compreender. Eu quero te dizer, Deus tem colocado pessoas perto de você. Deus tem colocado pessoas perto de você, para que você pregue, para que ensine e para que eles compreendam. Deus nos coloca perto de pessoas, não para brigar com elas, não para apontá-las, mas para ensiná-las. Nós precisamos ensinar, nós precisamos direcionar. Deus tem colocado pessoas perto de nós, constantemente, dia após dia, para aprender com Ele. Amém? Precisamos ser dependentes do Espírito Santo. Porque a palavra do Senhor nos diz em João capítulo 16, verso de número 13, vai dizer que é o Espírito Santo quem nos guiará em todas as coisas, é Ele quem nos ensina. Tremendo, meus amados. Fui numa ministração agora, sexta-feira, a moça falou que ela corria de pregação, ela não sabia nem como pregar, mas uma baita de uma pregadora, porque o Espírito Santo conduziu, o Espírito Santo ensinou. Nós precisamos ser pregadores, aleluia, que aprendam a palavra, mas que também sejamos pessoas dependentes do Espírito Santo, porque é Ele quem nos conduzirá em toda a verdade. Se nós dependemos do Espírito Santo, nós sabemos uma coisa, meus amados. João capítulo 18, verso 8 vai dizer assim, que é Ele quem convence o pecador, é Ele quem convence do pecado, da justiça e do juízo. É o próprio Espírito. Você não tem o poder de convencer, mas você tem o poder disso. Aquele que ouviu a palavra e não compreendeu é como uma semente à beira do caminho. Vem o pássaro e logo tira aquela semente de lá. Aleluia. São pessoas que não compreendem. O inimigo arranca a palavra do coração. Essas pessoas só vão compreender se tem quem ensine, se tem quem a instrua, se tem quem lhe mostre. Segundo tipo de pessoa que vai mostrar nesse texto são aquela semente que caiu no terreno pedregoso. E nós vamos entender que nós precisamos nos aprofundar em Deus. Põe a mão no seu coração. Fala assim comigo: Senhor, eu preciso me aprofundar no Senhor. Meus irmãos, se aprofundar no Senhor. Porque a semente que cai no terreno rochoso, preste atenção que o texto diz, vai falar que é como aquela pessoa que não tem raiz em si. Para pensar. Não é a palavra que produz raiz? Ela não tem raízes em próprio. Pega uma planta.
uma planta grande. Ali tem um pé lá de quê? De romã, né? Romã é uma planta grande, vira uma árvore. Mas ela está num vaso pequeno lá em casa. E no vaso pequeno ela não cresce, ela está minguada. Eu preciso pôr ela numa terra grande. Por quê? Porque ela precisa de espaço para suas raízes. Eu quero te dizer, meus amados, a palavra do Senhor, ela é profunda, né? Ainda que, numa comparação, um pouco depois Jesus vai falar uma parábola que o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda, que é a menor das sementes, mas quando plantada se torna a maior das hortaliças. Ou seja, a mensagem do reino é algo muito grande. O que Deus tem para nos ensinar na sua palavra são coisas grandes, não são coisas pequenas. A mensagem do reino é coisa grande. Se você não tiver profundidade em você mesmo, você nunca vai ver o que ele está vendo. Vai dizer que esse que não tem raiz em si próprio, não tem profundidade, é semelhante àquele que vai brotar rápido, mas vem o sol e logo a raiz, logo a planta murcha, logo a planta se acaba. Meus amados, nós precisamos ser um vaso grande para o Senhor, uma terra boa para o Senhor. E nós nunca vamos nos tornar um vaso grande, uma terra boa, se nós não quisermos profundidade com Deus. Crente que não quer intimidade, crente que não quer conhecer, crente que não quer buscar Deus em oração, não tem espaço para a grande mensagem que Deus tem. Por isso que a vida às vezes não muda. Por isso que a vida às vezes está no mesmo ciclo, a mesma coisa, tudo não muda. É sempre a mesma coisa, é sempre a mesma luta. Não estou dizendo que não passamos luta, mas luta é repetitiva. Coisas repetitivas que não mudam. Porque não temos profundidade com o Senhor. O Senhor quer levantar uma nação de profundidade com Ele, que se aprofunde nas Escrituras, que conheça o Senhor, que busque o Senhor. Meus amados, a palavra do Senhor nos diz, 2 Pedro 3,18: crescer na graça e no conhecimento. Não fala só crescer no conhecimento, fala crescer na graça. Ou seja, nós precisamos crescer na dependência e crescer também no conhecimento. São duas coisas. Não fala só para crescer na graça, não fala só para crescer no conhecimento, mas fala para crescer na graça e no conhecimento de Deus. Deus quer que você conheça Ele, Ele deseja ser conhecido por você cada vez mais. Ele já te conhece, mas Ele quer que você conheça dele. Ele quer que nós conheçamos dele. E Ele tem mais, Ele é uma fonte inesgotável. Uma fonte inesgotável. Meus amados, quando eu falo de profundidade, quando eu falo de conhecimento, a palavra do Senhor nos diz em Abacuque capítulo 2, verso 14, que toda a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. O desejo de Deus é que toda a terra conheça a glória dele. O desejo de Deus é que todos nós conhecemos Ele em plenitude da sua glória. Ele quer ser conhecido por nós. Moisés é tremendo, meus amados. Nós vemos que Moisés tinha uma intimidade. O homem entrava numa tenda, aleluia, a nuvem descia, e vai dizer que ali ele falava face a face com Deus. Mas lá em Êxodo capítulo 33, versículo de número 18, Moisés ele faz um pedido tremendo. Logo após isso, ele fala assim: Senhor, mostra-me a tua glória. Ele já conhecia muito, queridos, para ver você entrar ali, o Senhor falar com você. Se fosse nós, ia falar: o Senhor falou comigo aquele dia. Sabe, o Senhor falou comigo e me zoou. A gente tem essa, já percebeu como nós, seres humanos, nós temos essa de orgulho? O Senhor me usou aquele dia. Aquele dia que eu falei aconteceu. Porque eu falei com o Senhor. Nós queremos mostrar que somos pessoas de intimidade, pessoas que Deus fala, pessoas que Deus usa. Mas Moisés é um homem humilde. Nós vemos que ele tem intimidade, mas o desejo dele qual que é? Senhor,
Mostra-me a tua glória. Sabe por quê? Porque Deus sempre tem mais. Não importa se você é uma pessoa de oração ou não, Deus quer mais. Não importa se você é uma pessoa que lê a palavra no dia, deve dizer que Deus tem mais e quer mais. Não importa se você não fala do culto, Deus tem mais e quer mais. Não importa se você é uma pessoa das revelações, a hora que Deus desce o livro, desce o manto, Deus tem mais. Deus tem mais. Quando a palavra ela entra em pessoas de profundidade, ela produz. Mistérios são conhecidos. Agora, quando a pessoa não tem profundidade, vai dizer que ela não cria raiz em si própria, vem o sol e acaba com essa planta. Está dizendo aqui, verso 21: mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Sendo o que? De pouca duração. Não é constante. Quem não tem raiz não é constante, não permanece, não persevera. Só persevera quem tem raiz, né? Tem um hino aí que esse dia eu estava ouvindo: só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Sabe por quê, meus amados? Tem que ter raiz para suportar o que ele suporta, viu? Se você está aqui hoje, viu? Aleluia! É porque você tem raiz, viu? Porque você tem raiz, você está suportando. Está na presença. Santo é o Senhor. Tem raiz. Santo é o Senhor. Aleluia. Não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, e chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Então, assim, meus amados, quando eu estou na presença, quando eu estou na palavra do reino, vai vir angústias e vai vir tribulações, mas somente quem tem raiz persevera. Mas para ter raiz, você tem que ter profundidade, porque senão a raiz fica apertada e você vai ser uma planta minguada, vai ser um bonsai. Já viu um bonsai? Um bonsai é uma planta que não cresce, e eles controlam isso com a raiz. Põe ela no vasinho pequeno, ela vai dar fruto pequeno, ela não vai fazer muita sombra, ela vai ficar no vasinho, um bonsai. Mas o Senhor não te quer um bonsai, o Senhor te quer uma árvore para fazer sombra, para que pessoas comam no fruto. Amém? A árvore pequena não tem fruto doce, fruto é azedo, mas a árvore grande tem fruto bom. Tem fruto bom. Vamos entender na palavra que nós não podemos ser divididos. Que vai falar que uma outra parte da semente é criada em espinhos. E o texto está dizendo, verso 22: o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra. Ouviu. Porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas fazem o que? Sufocam a palavra e fica infrutífera. Meus amados, não tem como eu querer frutificar em Deus, eu viver as coisas de Deus, eu viver a grandiosidade que Deus tem para mim. Não tem como eu viver esse posicionamento que Deus tem, Deus de senhorio, amém? E viver dividido. Sabe por quê? O que vive dividido é o que vem para a igreja, mas gosta da coisa do mundo. Vem para a igreja, não estou dizendo, a gente vive no mundo, meus irmãos, né? Mas gosta da coisa do mundo, se preocupa ali primeiro do seu bem-estar. Não, primeiro eu preciso cuidar do meu bem-estar, preciso cuidar das minhas coisas, preciso viver bem. É a paixão pela riqueza. O texto não fala só do cuidado do mundo,
Fala da fascinação pelas coisas do mundo. É quando o mundo fascina, te deixa vislumbrado. É um exemplo do mundo. Senta na frente de uma TV, você fica fascinado ali, vai ficar preso ali. Tem gente que é fascinado pelas coisas do mundo. Está na igreja, mas está dividido. Está na igreja, mas basta um convite para coisas do mundo que vai dividido. Basta um convite que quer. Na verdade está só esperando o convite porque quer. Fascinado. Se preocupa mais com Ele do que com as coisas do Senhor. É o que está falando, olha só. A fascinação das riquezas. Ou seja, prefere 1000 vezes. Eu conheci várias pessoas, meus irmãos, que foram crentes, mas quando o Senhor melhorou eles de vida, meus amados, é raro ver eles numa igreja. Mas enquanto eu estava na dificuldade, eu estava buscando. Enquanto eu estava na dificuldade, eu estava jejuando. Enquanto eu estava na dificuldade, eu estava orando. Mas quando Deus melhorou as coisas, melhorou a vida, agora eu preciso cuidar da minha família, eu preciso estar com a minha casa. Meus amados, não tem divisão. Eu já fui num tempo, sabe, que eu falava assim: não, aí deixa eu vir. Falava assim: não, primeiro Deus, depois a família, depois o trabalho, depois a igreja. Está vendo tudo isso na minha vida? É primeiro Deus e pronto. Porque a minha família funciona nele, o meu trabalho funciona nele, a minha casa funciona nele. Eu só sou abençoado porque eu estou nele. Você só é abençoado, meu amado, minha amada, porque você está nele. É esse o problema. Esse é o problema. Às vezes a gente está preso nas coisas que Deus tem para me dar, mas nós não queremos dar para Ele. Foi dito aqui de manhã hoje na consagração: Deus precisava de um sacerdote, e Ana consagrou o seu filho, e Deus lhe deu vários filhos. Enquanto não darmos aquilo que Deus precisa, aquilo que Ele é digno, aquilo que é necessário para Ele, nós nunca vamos receber de volta, meus filhos. Santo é o Senhor. Ou vamos receber para juízo, porque Deus te dá coisas para te provar também. Sabe? A gente tem uma coisa de, a gente se alegra quando alguém entrega uma coisa que a gente está recebendo, mas às vezes Deus dá coisa para nos provar também, para nos ensinar. Precisamos aprender, meus amados, na presença do Senhor. Então essa árvore é uma árvore frutífera. Por quê? Porque ela suprime a verdade, ela sufoca a verdade. Tem um texto parecido na Bíblia que se encontra em Romanos, capítulo 18, verso 19. Romanos 18, 19. Romanos, capítulo 1, versículo 18 e 19. Romanos, capítulo 1, que diz assim: pois a ira de Deus se revelou contra toda impiedade e injustiça dos homens. Aí nesse texto, nessa Bíblia, está escrito que impedem a verdade pela sua injustiça. Outras Bíblias está escrito suprimem a verdade, ou seja, sufocam a verdade, abafam a verdade. É isso que a gente faz quando a gente prefere outras coisas. A gente abafa, sufoca a palavra, sufoca aquilo que é interessante para nós, nós deixamos de lado, nós apertamos, suprimimos e vivemos a nossa vontade. Suprimimos a vontade, sufocamos a verdade e vivemos a nossa verdade. Estou ensinando aqui na academia. Quantos aqui já ouviram? Eu vivo a minha verdade. Cuidado com a sua verdade. Porque se a sua verdade não for Cristo, a sua verdade é uma verdade falsa.
cuidado. Ah, essa é a minha verdade. Ah, cuidado com a sua verdade. Porque se a sua verdade não for a verdade de Cristo, ela é falsa. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Agora, por outro lado, nós vamos ver que quem entende a mensagem do reino, quem entende a mensagem, meus irmãos, ele produz frutos. Olha o que o texto diz. Mas o que foi semeado em terra boa é o que ouve a palavra